A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aeronáutico, tem a honra de apresentar o webinar Aviação Civil Sustentável, Novas Tecnologias, Práticas e Caminhos para a Sustentabilidade. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, cidades e comunidades sustentáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Felipe Bonsenso, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença e participação no nosso segundo painel desse importante seminário sobre a questão ambiental e sustentabilidade na aviação. É com grande satisfação que hoje poderemos contar com a participação de especialistas para discutirmos nesse painel a atuação da International Civil Aviation Organization, ICAO, Organização de Aviação Civil Internacional, e da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Green Market e a judicialização da questão ambiental. É um prazer contar com a presença de vocês. Agradeço ao Dr. Renan Mello, que foi quem idealizou esse webinar e organizou os painéis, inclusive convidando os palestrantes, e passo agora uma breve apresentação dos palestrantes que participarão conosco. Ana Paula Cunha Machado Cavalcante, superintendente de acompanhamento de serviços aéreos na ANAC, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, doutorando em Relações Internacionais também pela UNB e membro da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Bom dia, Ana Paula, obrigado pela sua presença e participação. Ricardo Dupont, coordenador de Meio Ambiente na Assessoria Internacional e de Meio Ambiente, formado em Engenharia Mecânica pela UFSM, especializado em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade Continuada pelo ITA e mestrado em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade de Aeronaves. Bom dia, Ricardo, obrigado pela sua participação. Luísa Rossinoli, advogada especialista em Direito Aeronáutico e pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Bom dia, Luísa, agradecemos pela sua presença. Beatriz Giacomini, advogada especialista em Direito Aeronáutico e pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Bom dia, Beatriz, obrigado pela participação. Renan Mello, advogado, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, IBAER, pós-graduado em Direito Civil e Contratos pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Internacional pela Escola Paulista de Direito, mestre em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo e doutorando na PUC São Paulo. Bom dia, Renan, obrigado pela presença e, mais uma vez, obrigado pela iniciativa e organização nesse evento da nossa Comissão de Direito Aeronáutico. Com isso, passo a palavra e condução dos trabalhos para o Dr. Renan, para que ele inicie o nosso painel número 2. Obrigado, abraços. Obrigado, Felipe. Gostaria de agradecer o apoio da Comissão de Direito Aeronáutico na sua pessoa para a realização desse evento. E bom dia a todos. É um prazer dar início a mais esse encontro sobre aviação civil sustentável, cumprimentando especialmente aos nossos convidados que gentilmente nos atenderam aqui, Ricardo, Ana Paula, Beatriz, Luísa. Como é importante a gente ter uma maioria feminina de debatedores num evento como o de hoje. Eu espero que a gente possa ter uma conversa que nos ajude a compreender melhor ainda esse tema que é tão importante para nós. Todos aqueles que nos acompanham podem interagir pelo chat, encaminhar perguntas também pelo Q&A, e na medida do possível nós vamos responder. Bem, já não é de hoje que a preocupação mundial com o meio ambiente se mostra presente. Wallace Braiker
norte-americana, em 1975, tratou pela primeira vez do termo aquecimento global, apontando ao impacto das atividades humanas ao meio ambiente. No âmbito específico da aviação, a IATA, International Air Transport Association, aponta que até 2025, cerca de 7,2 bilhões de passageiros serão transportados por ano. Nesse cenário, a governança internacional possui um papel extremamente relevante para o desenvolvimento de medidas visando a sustentabilidade na aviação. E a ICAO, como foi apontado, Organização de Aviação Civil Internacional, que é vinculada à Organização das Nações Unidas, desenvolveu planos de compensação, de redução de carbono na aviação e outras medidas também, em conjunto com autoridades dos países, como a Agência Nacional de Aviação Civil, a respeito do tema. E sobre isso eu queria ouvir tanto a Ana Paula quanto o Ricardo, que atuam junto à ANAC e também acompanham muito de perto a atuação da ICAO a respeito. Ana Paula, Ricardo, como funcionam esses programas e a atuação tanto da ICAO quanto da ANAC? Quais são os próximos passos que a gente tem para o setor? Bom dia, Renan. Bom dia, Dr. Felipe Bonsenso. Eu agradeço, primeiro gostaria de agradecer muito o convite para participar desse evento. Parabéns ao Dr. Renan pela organização. É um prazer estar aqui com as colegas de painel, a doutora Luísa e a doutora Beatriz, e com o meu colega de ANAC, trabalhamos juntos nesse assunto faz um tempo, o Ricardo Dupont. Sustentabilidade, sim, é um tema importantíssimo na aviação faz algumas décadas. Ele tem se tornado cada vez mais urgente, se a gente pensar principalmente na questão do aquecimento global e da mudança do clima, e vai, sim, ser um tema crucial no processo de evolução e desenvolvimento da aviação nos próximos anos. Então, mais uma vez, eu parabenizo muito a Comissão de Direito Aeronáutico da OAB pela iniciativa de discutir um tema tão relevante. A gente preparou uma apresentação e a gente fez em conjunto, eu e o Dupont, a gente vai falando, passando a palavra para o outro, se for possível, para discutir essa questão que você fez, Renan. Dupont, você quer se... Bom, eu vou me apresentar, a gente vai falar um pouco sobre os papéis da OASI e da ANAC, a própria interação da ANAC na OASI, do Brasil na OASI. Eu estou como superintendente de acompanhamento de serviços aéreos desde agosto, trabalho em aviação desde 2011, há quase 10 anos, sempre nos temas internacionais e de meio ambiente. Eu trabalhava na Secretaria Nacional de Aviação Civil, no Departamento de Regulação de Serviços Aéreos, como coordenadora de serviços aéreos internacionais. Então, lá eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo de negociação internacional da esfera ambiental em aviação. E vai ser um prazer muito grande discutir esse assunto com vocês hoje. Eu vou me apresentar rapidinho também. Eu sou o Ricardo Dupont, trabalho na ANAC desde 2008. Tenho participado dessas discussões de meio ambiente também desde 2013, mais ou menos. E estou executando a função de membro do Brasil no Comitê de Produção Ambiental da Aviação Civil, lá na UASI. Então, é daí que vem um pouco das nossos conhecimentos aí. Vamos deixar a Ana continuar aqui e a gente vai, como ela disse, a gente vai trocando a palavra aqui durante a apresentação. Eu acho que você começa com contextualização, não é isso? Isso mesmo. Não, tá bom. Então, a gente monta essa apresentação, alguns objetivos, né? O principal é detalhar o escopo do tema de meio ambiente na OASI, falando também do CAEP, que é o Comitê de Proteção Ambiental da Aviação Civil, identificar quais são as atribuições da ANAC em sistemas ambientais, expor as principais frentes normativas e não regulatórias que a ANAC tem em relação a esse tema. Então, para dar um pouco de contexto, né, acho que todo mundo já ouviu falar que é a aviação, né, quais são as características dela, mas é um transporte seguro, rápido e econômico. Não tem substituto viável em longas distâncias. O Brasil tem dimensões continentais. Então, por exemplo, né, fazer do Rio de Janeiro até Recife de carro, acho que é um pouco prático, né, 30 e poucas horas, né? Com o avião a gente chega lá em 3 horas. É um setor fortemente regulado, tem regulação para todos os aspectos da aviação. Os produtos que são usados nos aviões, né, motores, têm um alto valor agregado
Para você ter uma ideia, a Embraer é uma das maiores exportadoras do Brasil, né? Mesmo com uma quantidade de produtos exportados na ordem de 200, né, anuais. Esses produtos têm uma longa expectativa de vida. Se fala, em geral, 20 anos de vida média de um avião. E isso acaba levando a uma renovação lenta da frota. Então, uma coisa é consequência da outra. E o Renan já falou também, é esperado um crescimento exponencial da demanda pela aviação, né? Tanto doméstica quanto internacional. Em relação às características ambientais, aeroportos são atrativos para a população, lá tem emprego, tem movimentação, tem renda, isso acaba levando a adensamento populacional ao seu redor, e aí, consequentemente, ao incômodo devido às características operacionais da aviação. Um deles, que aparece muito, é o ruído. Outra característica é que hoje se usam motores a combustão na aviação, e associado ao processo de combustão, não só da aviação, mas qualquer processo de combustão, tem emissões de gases de efeito estufa e emissões de poluentes. Isso não é característica intrínseca do processo de combustão. Uma outra característica importante é que a aviação é um tema global. Então, as regras, os produtos, os procedimentos, eles não são só para o Brasil ou só para um determinado país. Eles são de nível global, o mesmo produto, o mesmo avião que voa no Brasil, voa nos Estados Unidos, voa na Europa, voa na Ásia. E isso leva a uma necessidade de harmonização desses requisitos, dessas regras para todo o globo, né? Então, agora eu vou deixar a Ana fazer uma contextualização da parte da mudança climática aqui. Obrigada, Dupont. Bom, pegando o gancho do que o Dupont falou, realmente acho que o grande diferencial da aviação é que ela é uma indústria intrinsecamente global. É uma indústria que funciona em redes. Então, as normas, tanto de navegação aérea como de certificação de produto, quanto de operação, elas precisam ser harmonizadas para que a indústria flua no dia a dia com os milhares de voos diários que são realizados no mundo todo. E esse processo de harmonização, ele é muito feito no âmbito da OASI. Então, além das normas de certificação de produtos e de operação, a OASI tem atuado cada vez mais, estou pulando um pouco, nas questões ambientais e, principalmente, que é um tema que a gente vai tratar com mais detalhes hoje, no impacto da aviação na mudança do clima. Então, a gente percebe uma grande evolução tecnológica da aviação desde a década de 70. Hoje, os motores dos aviões eles são 80% mais eficientes, 75% mais silenciosos do que eram na década de 90. Então, mas, apesar de toda essa evolução, o setor ainda representa 2% das emissões de gases de efeito estufa de origem humana, e se pensar na aviação internacional e doméstica, e se pensar só na aviação internacional, 1,3%. Eu consigo passar também. Bom, falando um pouco do histórico, de como é que foi esse processo de regulamentação das emissões de gases de efeito estufa na aviação. A regulamentação das emissões de gases de efeito estufa, regulamentação é uma palavra muito forte, mas as negociações internacionais para estabelecimento de normas e regras, ela foi feita no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e um marco importante foi o Protocolo de Quioto, em 1997, que foi quando buscou-se estabelecer obrigações e responsabilidades, acho que é a palavra mais adequada, para as nações em relação à mitigação e adaptação e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Toda a lógica do Protocolo de Quioto, ela é desenhada em estados soberanos, e depois ela foi até substituída não por normas top-down, mas por compromissos nacionalmente determinados no Acordo de Paris, nos NAMAs. Mas voltando lá em 97, eu fico imaginando que a discussão deve ter sido tão complexa que quando eles foram falar de aviação civil internacional e de navegação marítima internacional, eles não souberam o que fazer com isso, porque se era difícil dividir responsabilidade entre países, imagina na aviação civil internacional, onde a grande maioria da emissão ela é feita em espaço que não está dentro da soberania de nenhum país, em espaço aéreo internacional. Então, essa distribuição de responsabilidade ficou muito complexa, e o artigo 2.2 do Protocolo de Quioto delegou aos organismos especializados das Nações Unidas, no caso da aviação, a OASI, a Organização de Aviação Civil Internacional, a competência e a obrigação de lidar com esse assunto. E no caso da navegação marítima internacional, isso foi delegado à OMI.
Então, só um pouquinho do histórico, já faz 2 décadas, então, que a OASI tem a responsabilidade, a competência de lidar com o impacto da aviação civil internacional na mudança do clima. Pode Bom, o que é o OASI? Eu acho que todos vocês aqui já conhecem, mas falando para quem nos escuta também online, a OASI é a Organização de Aviação Civil Internacional, ela tem sede em Montreal, no Canadá, é um organismo especializado das Nações Unidas que cuida especificamente de aviação, e é uma organização extremamente atuante, que, como o Ricardo Dupont falou, a aviação ela depende de regras harmônicas. Então, todas as regras de segurança operacional, as regras de segurança de atos contra interferência ilícita e regras também agora relacionadas ao meio ambiente, à proteção ambiental, elas são definidas e discutidas na OASI. As questões econômicas, na origem da OASI, também tinha-se o intuito de fazer um grande acordo comercial de serviços aéreos multilateral, mas é claro que isso foi muito mais difícil de avançar, um acordo multilateral como esse. Então, a questão econômica, ela ainda é bastante discutida na OASI, mas na esfera de princípios de proteção do direito do consumidor, princípios de liberalização de acesso ao mercado, mas sem adentrar muito nas competências do Estado de regulamentar isso via acordos bilaterais. Com exceção desse ponto específico, todos os outros temas, existe uma intenção dos Estados de privilegiar a esfera multilateral para a definição dessas regras. Então, essa é a OASI. Se puder voltar um pouquinho. Essa sala grande é a sala da Assembleia. A Assembleia ela acontece uma vez a cada 3 anos e reúne todos os países membros, os 193 países. É uma reunião enorme e é onde se definem as diretrizes da organização. E essa outra sala, aqui, essa foto menor, é a sala do Conselho da OASI, que é o órgão diretivo da organização, e o Brasil é membro do Conselho da OASI, são 36 países. Ele é membro desde a fundação, aqui são 35 estados, isso. E ele é dividido em 3 grupos, o Conselho, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 é o grupo permanente do Conselho, que reúne os países mais importantes da aviação internacional, e o Brasil está nesse grupo 1 do Conselho. Então, o Brasil tem, sim, uma posição relevante no âmbito da OASI. Podemos passar do ponto. Bom, eu já falei um pouco sobre os objetivos estratégicos da OASI. Aqui, né, esse slide mostra uma foto da capa do site da OASI. Então, proteção ambiental, segurança operacional, segurança e contratos de interferência ilícita e facilitação, que é o processo de fluxo dos passageiros nos aeroportos, capacidade e eficiência no transporte aéreo e desenvolvimento econômico. O tema ambiental é o tema que tem ganhado mais espaço nas discussões, nas assembleias e no conselho. Exatamente, principalmente a questão da mudança do clima, porque é um tema ambiental que tem um grande impacto na esfera econômica e nos processos de desenvolvimento do setor nos diferentes países, nas diferentes regiões. Então, a gente percebe que é um tema que reúne uma alta tecnicidade e, ao mesmo tempo, um alto teor político. E tem dado bastante trabalho para a gente nos últimos anos. A OASI divide o tema em 3 grandes grupos. Então, o Dupont já falou um pouco, vou falar rapidamente. Tem as emissões de poluentes, que são aqueles que afetam a qualidade do ar local. Então, as emissões realizadas no determinado aeroporto afetam a qualidade do ar naquela região específica. Tem a questão do ruído, que impacta principalmente as comunidades nos entornos aeroportuários, então também é uma ação que é feita no local e sentida no local, e por último a questão da mudança do clima, que se distingue das 2 anteriores, porque as emissões num determinado local, num determinado país, na verdade, elas impactam o planeta como um todo, não existe uma relação direta entre efeito local e consequência local. Então, na mudança do clima, tem o apelo para uma solução multilateral, ele é ainda maior. Bom, falando um pouco das metas, a OASI ela tem metas e regras para esses 3 pilares. As regras para ruído e para poluentes, elas são muito bem estabelecidas e a ANAC adota essas regras na certificação dos produtos aeronáuticos em relação ao ruído, em parceria com a ANAC e com o DSEA. Então, mas o objetivo da OASI para ruído, claro, é limitar ou reduzir o número de pessoas impactadas pelo ruído aeronáutico, e de poluentes é limitar ou reduzir o impacto das emissões dos motores na qualidade do ar local. Bom, agora voltamos à questão da mudança climática.
Para a mudança climática, a OASSE, depois de muita discussão em 2010, inclusive depois da IATA já ter estabelecido metas para a indústria, conseguiu chegar ao acordo em 2 metas específicas. Uma meta, ela é relativa, que é uma meta de melhoria de eficiência energética de 2% ao ano. Então, para cada passageiro transportado, reduzir em 2% as emissões de gases de efeito estufa daquele passageiro. A segunda meta é uma meta de crescimento neutro em carbono a partir de 2020. Essa meta é mais ambiciosa porque é uma meta absoluta. Ou seja, quanto mais a aviação crescer, e como o Dr. Renan falou no início da apresentação, a aviação tende a crescer muito, porque grande parte da população mundial ainda não está inserida no transporte aéreo, mais difícil será de atingir esse crescimento neutro em carbono a partir de 2020, porque a gente vai aumentar o volume de transporte, vamos aumentar a queima de combustível fóssil, e por isso a tendência é aumentar as emissões de gás de efeito estufa. Bom, o comitê de... Esse é o Dupont que vai apresentar. Tá bom. Então, a Ana já falou bastante, né, sobre a necessidade desse diálogo multilateral. Para isso, precisa de um fórum de discussão. E qual é o fórum que a OASSE estabeleceu para isso? É o Comitê de Proteção Ambiental da Aviação, da OASSE. Esse comitê, então, a OASSE é uma organização de estados, né? Então, participam desse comitê uma seleção de países que representam as diferentes condições globais, e são 29 membros participantes com direito a voto, e participam também 20 observadores, sendo 7 estados e 3 organizações. Nessas organizações estão organizações de fabricantes, de pilotos, de aeroportos e todos os setores da aviação civil, fabricantes de combustível. Estão envolvidos mais de 600 especialistas, e esse comitê ele é um comitê do Conselho da OASSE, então ele responde diretamente ao Conselho da OASSE, que é quem coordena as atividades da OASSE entre o período das assembleias, que ocorre a cada 3 anos. A estrutura que ele tem hoje é essa aqui que está nesse organograma. Ele se divide em diversos grupos de trabalho ou subgrupos, cada um para um tema específico de proteção ambiental. Então, o WG1 é quem cuida de ruído na fonte, né? Então, requisito de certificação de ruído por aeronaves. O WG2, o Working Group 2, né, o Grupo de Trabalho 2, é quem faz boas práticas e escreve manuais sobre aeroportos e operações. O WG3 é quem cuida de emissões, tanto da parte de poluentes quanto da parte de CO2 na fonte, de novo, pelo produto, né, pela aeronave. O WG4 é quem cuida do CORSIA, que a Ana vai explicar bem mais detalhadamente mais para frente. E tem vários grupos que são um pouco multidisciplinares. Por exemplo, o MDG FESG é o grupo que faz a modelagem de todos os padrões ambientais da OASSE. Então, a avaliação da relação entre o custo e a efetividade do padrão é feita por esse grupo e avaliada depois pelo CAEP. Tem um grupo do ISG, que é o Impact and Science Group. Ele cuida da parte da ciência, então a ciência climática e a ciência do ruído, e dos poluentes, obviamente, também. Tem um outro grupo que cuida da sustentabilidade dos combustíveis, então eles fazem avaliações de quais são os ganhos ambientais do uso de combustíveis alternativos, né, de origem, não necessariamente de origem diferente da fóssil, mas que tenham ganhos em relação ao combustível tradicionalmente fóssil. Tem um outro grupo que avalia justamente a sustentabilidade de projetos, né, de esquemas de certificação, que é esse SCS-EG, um nome complicado aí. E recentemente foi criado um task group, né, um grupo tarefa, para estudar a viabilidade de uma meta de longo prazo para as emissões de CO2. Então, a Ana já explicou, né, já existem 2 metas de aumento da eficiência anual de 2%. A outra meta é o Carbon Neutral Growth, né? Então o crescimento neutro não ultrapassar aquele nível de emissões globais da aviação civil. E tem essa frente de trabalho agora que é ver o que pode ser estabelecido de meta para o futuro. Então, 2050, 2060, onde a aviação civil internacional quer chegar com suas emissões de CO2. Esse grupo é mais recente, com seus trabalhos nesse ano, e ele vai apresentar um primeiro estudo na próxima Assembleia da OASSE em 2022.
Então, de novo, né, voltando às frentes de atuação do CAEP, que acabam sendo as frentes de atuação da OASI, no ruído ela tem um pacote de atividades que podem ser usadas para combater o problema do ruído, que eles chamam de balanced approach, né, approach balanceado. Então, ele consiste em redução da fonte, então, requisitos de certificação de aeronaves cada vez mais restritivos, para que o avião produza cada vez menos ruído. Procedimentos operacionais, então, ele tem guias para como reduzir o impacto do ruído na população por meio de procedimentos operacionais diferenciados. Adequação do uso da terra, que é a parte de zoneamento de ruído. E um outro pilar, que é quando nenhuma das outras 3 frentes funciona, seria restrições operacionais. Então, restringir horários ou tipos de aeronave, por exemplo. Para a parte de emissões de poluentes, a principal atividade é na redução da fonte, então, são requisitos de certificação de motores, que também cada vez são mais restritivos. E uma outra frente de atividade são guias para inventariação, né? Então, estimativas de quanto a aviação em um determinado aeroporto ou uma determinada região emite. Aqui eu vou deixar a Ana apresentar esse aqui. Desculpa, eu estava no mudo. Bom, o Dupont falou da estrutura geral de trabalho na OASI, ele agora está como vice-chair do CAEP, do Comitê de Proteção Ambiental, foi eleito recentemente, a gente ficou bastante orgulhoso disso. E agora, pensando naqueles 3 pilares, eu sempre vou voltar de novo para a questão da mudança climática, que eu acho que é a questão que tem mais impacto, inclusive no direito internacional como um todo. Então, para atingir aquelas 2 metas que eu mencionei lá atrás, de 2% de melhoria de eficiência energética e de crescimento neutro em carbono, esse grupo técnico que o Dupont explicou, com todos esses subgrupos de trabalho, eles fizeram uma série de estudos para verificar quais seriam as alternativas, quais seriam as medidas que poderiam contribuir para um crescimento sustentável da aviação a longo prazo. Então, o primeiro identificado são avanços tecnológicos, e esse, com certeza, eu sei que vocês tiveram uma ótima discussão no dia 27, eu não consegui participar, mas eu vou querer ver a gravação depois, exatamente sobre esse tipo de medida para a sustentabilidade da aviação. Então, a evolução tecnológica, motores mais eficientes, que queimem menos combustível, ou até mesmo evoluções mais disruptivas, como motores que usem outro tipo de combustível que não combustível fóssil. Então, esse é o grande medida que poderia contribuir a longo prazo para a redução das emissões. Mudanças operacionais, melhorias operacionais, é um conjunto de medidas que pode surtir um efeito de curto prazo, são mudanças no desenho das rotas mais eficientes, mudanças nas operações no próprio aeroporto, que também reduzem uma queima desnecessária de combustível. O potencial de contribuição desse grupo de medidas ele é pequeno, porque as empresas já têm um grande incentivo a serem muito eficientes, porque o custo do QAV, do combustível de aviação, ele é muito alto no custo total da empresa. Então, o nível de eficiência da aviação hoje já é bastante elevado. É claro que é possível ter ganhos, mas a gente tem percebido que não vai ser por aí que a gente vai conseguir resolver essa questão e atingir o crescimento neutro em carbono. Um outro conjunto de medidas que é considerado disruptivo e que poderia contribuir muito para esse processo é a produção de combustíveis alternativos de aviação. Como o Dupont disse, não só os combustíveis de origem orgânica, né, mas também outros combustíveis que sejam mais vantajosos em termos de emissão de gás de efeito estufa em relação ao bio-QAV. Isso também está em processo de evolução, tem uma série de estudos e de plantas pilotos ao longo do planeta, distribuídas no planeta. Na Califórnia tem uma experiência interessante, na Europa tem algumas, mas a gente ainda não conseguiu, e é um tema que está em discussão em pesquisa faz muito tempo, e a gente ainda não conseguiu um uso em escala comercial de combustíveis sustentáveis de aviação. Mas eu também enxergo como uma alternativa extremamente promissora e na qual o Brasil tem grande potencial para liderar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis de aviação. Nesse quadrinho, ele mostra o potencial de contribuição em vermelho das medidas operacionais, a gente pode ver que é pequenininho esse potencial, em azul, potencial de redução de emissões de melhorias tecnológicas, e em cinza,
o potencial do uso de combustíveis alternativos, mais o CORSIA. Então, o que é o CORSIA? A partir do diagnóstico de que todas as outras medidas combinadas não seriam capazes de fornecer um crescimento da aviação a partir de 2020, sem aumentar as emissões de gás de efeito estufa do setor, ou seja, um crescimento neutro em carbono, a OASI decidiu, em 2013, na Assembleia, que seria necessária a definição de uma medida de mercado para o setor da aviação. Esse quadrinho antigo, eu acho que hoje ele está até um pouco diferente. Em 2013, então, aquele conjunto de países, depois de muita discussão, eles decidiram que seria necessária uma medida de mercado complementar e temporária. Temporária para durar até 2035 e complementar as outras medidas, até que as outras medidas atingissem a maturidade tecnológica para contribuir conforme necessário para os objetivos ambientais internacionais. A medida ambiental escolhida, a medida de mercado escolhida, foi o CORSIA, que foi aprovado em 2016. Então, falando bem rapidamente, existem basicamente 3 grandes tipos de medida de mercado. Uma que é mais simples, que é a taxação. Você tenta internalizar uma externalidade negativa do setor colocando uma taxa, isso foi discutido e foi rechaçado pela indústria e pela OASI por uma série de preocupações em relação às distorções, aumento no preço. Então, isso foi primeiro a ser descartado. Um outro que também foi discutido e foi descartado é o comércio de emissões, que é o Emission Trading Scheme, por exemplo, que existe na União Europeia. Estabelece um teto de emissões, tem um governo, um órgão central que normatiza isso, e a partir desse teto distribui-se direitos de emissão para as diferentes indústrias e empresas, e as empresas que emitirem mais do que os direitos que elas têm que comprar allowances, que são direitos de emissão no mercado. E as empresas que adotarem novas tecnologias, ou energia solar, ou medidas que reduzam as emissões, elas vão sobrar direitos de emissão e elas podem vender esse direito de emissão no mercado. Isso também foi rechaçado porque o custo administrativo, operacional, seria extremamente alto, não seria fácil definir quantos direitos de emissão cada empresa receberia. Então, a OASI optou pelo CORSIA, que é um sistema de compensação simples das emissões de gases de efeito estufa. Então, como é que funciona basicamente? A ideia é que as emissões que excederem o volume de uma média de 2019 e 2020, elas terão que ser compensadas mediante a compra de créditos de carbono no mercado. O que a gente chama de baseline, que é essa linha de base acima da qual as emissões terão que ser compensadas, ela foi redefinida esse ano em decorrência da crise do Covid-19. Porque as emissões de 2020 ficaram baixíssimas, já que a aviação internacional ficou no chão. Então, colocá-las no cálculo da linha de base representaria uma distorção muito grande em relação ao compromisso inicialmente assumido em 2016. Então, a decisão temporária que nós temos do Conselho, que terá que ser chancelada pela Assembleia, é que essa linha de base será as emissões de 2019. Então, nós já encaminhamos esses dados para a OASI, eles vão consolidar esses números, e aí esse número vai representar a linha de base acima da qual as empresas vão ter que comprar créditos de carbono para compensar essas emissões. Se puder passar para a próxima. Eu vou falar bem rapidamente de como é a estrutura do CORSIA. Ele é um pouquinho complexo, mas a gente consegue explicar. Primeiro, a gente precisava definir como é que seria essa distribuição de obrigações. Está claro que a aviação como um todo precisa compensar suas emissões a partir de 2019. Mas como é que vai ser essa compensação? Existia uma preocupação grande, por exemplo, se cada um compensasse só as suas emissões, então cada um que crescer acima de 2019, cada um compensa. As empresas que já são muito grandes e que são as principais emissoras no mercado internacional, mas que já estão estabelecidas e que não tendem a crescer muito depois de 2019, apesar de continuarem emitindo muito e contribuindo para o problema, elas ganhariam um direito de emissão muito alto e não contribuiriam com esse processo de compra de créditos e de redução de emissão. Por outro lado, empresas crescentes, em mercados crescentes, onde grande parte da população, até por questões de renda, não está inserida no transporte aéreo, elas têm uma tendência e um potencial de crescimento muito grande. E novas empresas que entrassem no mercado depois de 2019 também teriam que arcar com todo esse processo de compensação de emissões. Então, teve uma discussão muito grande entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, na OASI,
o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas da negociação geral sobre o clima, versus o princípio de não discriminação, que é um princípio muito caro na OASI, no âmbito da aviação, para evitar distorções competitivas do mesmo mercado. Então, a discussão diplomática, técnica, foi enorme. Para acomodar tudo isso, o CORSIA ficou da seguinte maneira, ele ficou dividido em fases. Uma fase piloto, uma fase voluntária e uma fase obrigatória. A fase obrigatória, se eu errar as datas, você me corrige aí, tá, Dupont? Começa a partir de 2027. Então, a ideia é que os países que têm uma aviação desenvolvida, os países grandes, se voluntariassem para entrar na primeira fase. E houve um acordo implícito que esses países entrariam na primeira fase. E países em crescimento, como Brasil, Chile, Índia, África do Sul, Rússia, eles entrariam numa segunda fase, a partir de 2027. Deixa eu explicar o que é entrar. Entrar é começar a ter a obrigação de comprar créditos. Mas o Brasil, as empresas brasileiras já estão monitorando, fazendo relatórios, contratando organismos de verificação e entregando os relatórios para o OASI desde já. Então, nós já nos sentimos inseridos no CORSIA, sim, a gente participa ativamente das discussões e a gente cumpre com todas as nossas obrigações relacionadas ao MRV. Só por uma questão de justiça climática e de equilíbrio no processo negociador, é que o Brasil ainda não entrou como voluntário nas primeiras fases. E agora, já que eu toquei nessa questão de justiça do processo negociador, a distribuição de obrigações, eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um pouco complexo, acho que pode voltar. Eu ainda estou na... Eu devia ter feito mais slides sobre isso aqui, porque é um tema difícil, polêmico. Mas a distribuição de obrigações, quem vai ser responsável por pagar o quê? A obrigação ela não ficou com o Estado, ela ficou com a empresa aérea. Existiam duas maneiras de calcular essa obrigação de compensação. Uma era individual, cada um vai pagar o que crescer a partir de 2019, e a outra é o que a gente chamou de setorial, que a meta ela é global, ela é coletiva. Então, a distribuição setorial, ela defende que cada um pague o mesmo do ponto de vista percentual. E esse valor percentual seria o crescimento da aviação internacional como um todo. Então, o que a gente busca fazer com a meta setorial? É diluir essa questão das incumbentes, da obrigação das incumbentes, das grandes empresas que já estão estabelecidas e crescem menos, com as empresas que têm um grande potencial de mercado e vão crescer muito depois, que normalmente são as empresas em países em desenvolvimento. Então, como a meta ela é global, a meta de crescimento neutro em carbono, ela não é uma meta individual, ela é uma meta global, o Brasil defendeu muito nas negociações que a distribuição de obrigação fosse setorial. Então, se a aviação internacional cresceu 4%, cada empresa vai pagar 4% de suas emissões. Porque, veja bem, se hoje uma empresa brasileira que voa internacionalmente, que já tem várias rotas estabelecidas, decide não colocar nenhuma rota extra, ela paga nada, zero. E se uma empresa que está entrando no mercado internacional e tem 5 rotas e decide aumentar para 10, ela pagaria 100%. Então, a gente, como órgão regulador, a gente não entendeu, agora acho que já pode deixar ele. A gente entendeu que não é correto do ponto de vista regulatório, e nem justo, e nem bom para o mercado, e não é bom para os consumidores, a gente punir novas entrantes e empresas em crescimento, porque isso diminui a dinamicidade do mercado como um todo. O nosso objetivo como órgão regulador tem que ser manter a dinamicidade e a concorrência no mercado. Falando do último elemento, que são os créditos elegíveis. Se as empresas vão ter que comprar créditos no mercado para compensar suas emissões, é importante dizer que essa compensação ela pode ser feita também com o uso de combustíveis sustentáveis, tá? O uso do combustível sustentável, ele abate da conta final a ser paga pela empresa aérea. Mas se as empresas aéreas vão ter essa conta e vão ter que comprar esses créditos no mercado, isso cria o Green Market, que é um dos temas da nossa palestra hoje. E esse Green Market, quais créditos serão elegíveis? Como é que a gente vai garantir a integridade ambiental desses créditos? Esse é o ponto que diz para onde o dinheiro da aviação vai fluir. Então, é um ponto extremamente relevante. Tem um grupo na OASI dedicado, de técnicos, ligado diretamente ao Conselho, dedicado a estabelecer quais são esses créditos elegíveis. Já existe um conjunto de critérios definidos pelo grupo como um todo, e a partir desses critérios, esse grupo diz se o projeto é elegível ou não para vender créditos para o setor da aviação, para o CORSIA, e isso é aprovado pelo Conselho.
Ana, tu entrou no mudo. Não sei como. Obrigada, Dupont. Essa análise crítica, na verdade, eu já falei bastante dela enquanto eu explicava o próprio Corsia. Então, a nossa principal crítica ao desenho como está hoje é que existe um equilíbrio entre a abordagem individual, que é aquela que foca no crescimento e nas novas entrantes, ela está inserida no Corsia. Então, o que entrou foi um equilíbrio, até pelo resultado negociador, um equilíbrio entre a abordagem setorial e individual. E quanto mais a gente estuda, eu tenho uma equipe muito boa lá na SAS, o pessoal da CINT, quanto mais a gente estuda, quanto mais nota técnica eles fazem, mais a gente percebe o potencial distorsivo da abordagem individual para o mercado de aviação. Então, é um tema que a gente segue em negociação sempre na UASC e que a gente vai sempre defender que seja adotada uma abordagem 100% setorial, não porque favorece os países em desenvolvimento, até não é essa a questão, é porque ela é mais justa, ela é mais equitativa do ponto de vista de mercado de aviação, ela é menos distorsiva do ponto de vista de mercado. Então, é isso o nosso objetivo. Eu vejo a aviação como uma indústria extremamente relevante, que é uma indústria que conecta pessoas, conecta negócios, aproxima culturas, e nos fóruns internacionais a gente percebe o quanto é uma indústria que tem sido atacada pelo seu impacto na questão de meio ambiente e de mudança do clima. Então, é nossa responsabilidade, todos nós, eu acho que atuamos na indústria, de pensar com muito afinco e de pensar em soluções criativas de como continuar crescendo, continuar conectando pessoas da maneira mais sustentável e com menos impacto no planeta. Mas eu acho que tem alguns slides para o Dupont ainda. Obrigado. Tá bom, então a gente vai transicionar para outra parte agora, né? A parte de atribuições da ANAC no tema de meio ambiente, né? Então, a ANAC tem a sua lei de criação, né? 11.182 de 2005, e ela tem um artigo 8º que diz que cabe à ANAC representar o país junto aos organismos internacionais de aviação civil. Então, é por isso que a ANAC é quem atua no Comitê de Proteção Ambiental da Aviação Civil, por exemplo, e regular e fiscalizar, entre outras coisas, as emissões e o ruído aeronáutico. Então, essas são atribuições da ANAC que estão na lei dela. E a ANAC internaliza essa atribuição e incluiu recentemente, né, um objetivo estratégico justamente para tratar desse assunto. Ele está no plano estratégico da ANAC, existem diversos níveis, né? Então esse está na perspectiva de sociedade, e o objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável da aviação civil. Então esse está no plano da ANAC. Passando para a parte de regulamentação, que é a regulamentação para a parte ambiental. Boa parte da regulamentação é derivada, de novo, das discussões lá no âmbito da OASI. Então, a OASI ela tem um anexo à Convenção de Chicago, né? Assim que funciona. Na Convenção de Chicago, são 19 anexos, um específico para a proteção ambiental, que é o número 16. E ele tem 4 volumes. O volume 1 é a parte de certificação de ruído na fonte, então é ruído da aeronave. O segundo o volume 2, desculpa, é certificação de emissão de poluentes por motores. O volume 3 é certificação de emissões de CO2 na fonte pela aeronave. O volume 4 é o que implementa o Corsia. E, além disso, além desses relacionados diretamente ao ANAC 16, a ANAC tem mais 2 regulamentos que têm provisões ambientais. Um é o RBAC 161, que é o Plano de Zoneamento de Ruído para Aeródromos, e o outro é o RBAC 91, que é de procedimentos operacionais, que tem alguns requisitos dentro dele que são relacionados ao ruído, por exemplo, ruído de aeronave supersônica, né? Impedimento de voo sobre a Terra. Essa aqui é a carinha desses regulamentos. Mais especificamente sobre o Corsia, né, que acho que é um tema bastante relevante. Como é que está a implementação no Brasil? Então, o Brasil implementou uma parte do anexo 16, volume 4. Como a Ana explicou, a nossa intenção é começar com as obrigações de compensação quando chegar a nossa vez. Então, a ANAC já tem a resolução 496 de 2018. Tem uma portaria que explica melhor quais são as obrigações dos operadores aéreos em relação ao Corsia. Num projeto de diálogos setoriais com a União Europeia, foi criado um guia de orientação
e um sistema de gerenciamento de dados para o CORSIA. E essa parte das obrigações de compensação ainda não foi implementada no Brasil, o motivo já foi explicado, e ainda será preciso definir um instrumento normativo para implementar essa medida. Além desses temas, a gente tem diversas atividades não regulatórias. A ANAC faz a inventariação das emissões atmosféricas da aviação. Esse é o inventário de 2019, que a gente publicou há pouco tempo, ano base 2018. O Ministério da Infraestrutura, em parceria com a ANAC também, e com diversos outros stakeholders, né, DCE, aeroportos e muitos outros, criou um plano de ação para a redução das emissões de CO2 da aviação civil brasileira em 2019, né, ele é ano base de 2018 também. Esse plano de ação ele é submetido ao OASI como uma espécie de um compromisso de como o Brasil vai atuar. Criamos recentemente, tem a parte de combustíveis sustentáveis da aviação, que a gente acompanha muito perto. O nosso Ministério de Relações Exteriores também tem muita atuação nesse tema. No âmbito da OASI, o Brasil já tem rotas certificadas, ou melhor, já tem valores de emissões, de reduções de emissões garantidos para diversas rotas tecnológicas para a produção de combustíveis sustentáveis. Então, o que falta agora é justamente a escala de produção. Já tem provisões para essa produção e para crédito dessa produção na própria OASI. E a gente criou, no ano passado, junto com o Ministério da Infraestrutura, também o projeto Aeródromos Sustentáveis, que é um projeto de disseminação de boas práticas ambientais em aeródromos, que é com adesão voluntária e que o objetivo final é classificar os aeródromos em certos níveis de maturidade de gestão ambiental. Também com o objetivo de que eles compartilhassem entre eles, né, e gerasse uma rede de informação de como cada um gerencia essa parte de meio ambiente, para que todos evoluíssem. E eu acho que assim a gente chega ao final da nossa apresentação. Queria agradecer a atenção aí, obviamente estamos disponíveis para perguntas e discussões. Obrigado, Ricardo, obrigado, Ana Paula. Acho que o tema é super relevante. Acho que a gente vai voltar depois em algumas questões e tratar de alguns assuntos. O próprio mercado de compra de carbono, a questão das negociações, próprio assunto dos biocombustíveis, que é bastante importante, e também um pouco do papel do Brasil e da própria ANAC no próprio conselho da Organização de Aviação Civil Internacional. Mas agora, dando um giro aí no assunto, um tema tão sensível quanto esse, tão em voga como o meio ambiente, certamente não escapou à judicialização. E para abordar um pouquinho a questão de como o judiciário vem enxergando o assunto ambiental em relação à aviação civil, queria trazer a Beatriz e a Luísa, que são advogadas, já atuam há alguns anos nessa área, para passar para a gente um pouquinho dessa visão. Beatriz, como que o judiciário vem entendendo esse assunto do meio ambiente relacionado especificamente com a questão da aviação civil? Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer ao Renê e ao OAB pela oportunidade de estar aqui, né, falando de um tema tão importante. E, Renê, você está certo, sim, a questão ambiental e de sustentabilidade vem, sim, sendo alvo de controle pelo Judiciário. Tanto assim que o Ministério Público de São Paulo, em 2010, ingressou com 42 ações civis públicas em face das companhias aéreas, né, que à época operavam no aeroporto de Guarulhos, em razão de um suposto excesso nessa emissão de gases. O Ministério Público, ele pediu basicamente que as companhias aéreas elas adquirissem imóveis no município de Guarulhos para plantio de árvores que pudessem captar toda essa emissão de CO2 decorrentes da própria atividade da aviação, ou ainda que subsidiariamente as companhias aéreas indenizassem, né, pagassem uma indenização pelos impactos decorrentes da sua atividade. Essas ações elas foram distribuídas praticamente idênticas em face todas essas companhias aéreas, e na maioria as ações foram indeferidas por alguns motivos,
teve alguma discussão sobre a legitimidade do Ministério Público Estadual, né, que foi o Ministério Público Estadual de São Paulo, que foi o autor original de todas as ações. Em outros casos, o Ministério Público Federal acabou ingressando também. Mas, basicamente, o grande fundamento aqui para o indeferimento dessas ações foi a ausência de uma previsão legal. Ou seja, não existia nenhuma regulamentação de nada, assim, nem da ANAC, nem de qualquer outro órgão ligado ao setor, que falasse sobre um limite de emissão, ou mesmo que falasse sobre essa possível compensação que o Ministério Público está falando. Então, a gente tem no direito um princípio chamado princípio da legalidade, que basicamente fala que qualquer conduta que obrigue uma determinada conduta, um determinado comando, né, ele deve ser baseado numa previsão legal. Inclusive, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, ela fala que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, realmente, esse pedido do Ministério Público, ele não teve um amparo legal, ainda que realmente tenha um apelo ambiental e seja um tema importante, o pedido em si, ele não tinha um amparo, né, um amparo técnico. Inclusive, as próprias companhias aéreas, elas trouxeram no debate e elas disseram que toda a operação estava regular, que elas estavam respeitando todos os requisitos da operação, então que realmente não fazia muito sentido essa questão que o MP trouxe. Além desse ponto, é importante a gente falar aqui que essas ações, elas acabam pintando um pouco as companhias aéreas como um grande vilão, né, o grande responsável e vilão da poluição da camada de ozônio. E embora a gente saiba, inclusive foi já falado até aqui, que as companhias aéreas e a aviação têm uma contribuição até considerável no setor, né, e no setor não, na poluição e em todo esse impacto ambiental. Inclusive, foi trazido aqui no primeiro dia essa discussão. A gente tem que lembrar alguns pontos. Primeiro que a aviação ela é responsável por menos de 3% do total de emissões globais de gases causadores de efeito estufa, e dentro dos transportes aéreos, ela não é a maior emissora de CO2 quando a gente considera isso na média por passageiro. Então, é importante também, eu queria trazer aqui um dos casos, né, uma das ações civis públicas, que apesar de toda essa minha argumentação aqui de ausência de fundamento jurídico no pleito do Ministério Público, e também essa questão, essa discussão sobre qual é o real impacto, né, quando a gente considera o contexto global dessa poluição, dessa emissão de gases, em um dos casos, que na verdade foi o caso que a Gol é ré, teve uma decisão da Câmara Reservada de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi a primeira decisão desse tribunal sobre aquecimento global, e a decisão, ela reconheceu a existência do impacto ambiental nas operações de pouso e decolagem de avião, e o dever das companhias aéreas de mitigar qualquer prejuízo ao meio ambiente. Então, nesse caso específico da Gol, foi decidido pelo prosseguimento do caso. Então, assim, a gente também olha um outro lado aqui, realmente a propositura dessas ações, ela demonstra que o tema é importante, que o impacto ambiental ele tem que ser olhado a longo prazo, que a gente precisa realmente analisar isso, e não só no setor aeronáutico, mas em todos os outros setores. Mas realmente isso tem que ser feito com bastante calma, com bastante cautela, com razoabilidade, pelos órgãos que realmente que regularizam isso, né, que regulamentam isso e que são especialistas no setor, como até falado aqui, a própria ANAC, a OASI, que são os que realmente entendem, né, o assunto e são especialistas. Porque, por exemplo, nesse caso das ações civis públicas, né, movida pelo MP, caso algum desses casos fosse procedente, seria necessário o plantio mais ou menos de 2,9 bilhões de árvores por ano, para que fosse possível captar todos esses gases, o que realmente não tem uma razoabilidade, não tem uma aplicação prática, né? Então, a gente tem que realmente refletir sobre essa razoabilidade. E um outro ponto importante que eu acho também trazer aqui é uma reflexão sobre talvez o judiciário, de uma certa forma, está legislando. Nesse caso, por exemplo, existe uma ausência de previsão legal e talvez o judiciário esteja tentando decidir sobre um ponto que ainda não existe uma regulamentação. Então, isso pode ter consequências graves, isso precisa realmente ser visto com bastante cuidado. Ótimo.
Perfeito. Com certeza a gente tem uma temática a ser trabalhada não só pelo judiciário, mas também pelo poder público em geral, que tem importante papel aí no estímulo e na adoção também de práticas ambientais sustentáveis. Até para compartilhar um pouquinho sobre isso, eu queria que a Luísa pudesse trazer, talvez, para a gente um pouco dessas experiências e desse papel do poder público também, seja por meio de auxílios, com a instituição de taxas, enfim, como o poder público consegue atuar de forma mais direta e decisiva junto às práticas das companhias aéreas a respeito desse assunto, Luísa. Bom dia, Renan. Primeiro, obrigada pelo convite ao OAB. Meus cumprimentos aos colegas aqui. É de suma importância essa questão do papel do poder público, com certeza, e os incentivos têm um papel imprescindível aí no impacto ambiental em como a gente vai evoluir. Um primeiro exemplo que eu acho que vale a gente trazer está bem relacionado aos auxílios governamentais que foram dados às companhias aéreas em razão da Covid-19. Isso está super em alta, é bem recente. Foi bastante noticiado em diferentes canais de comunicação que as companhias aéreas tiveram que ser socorridas pelos seus governantes, né, para sobreviver a essa paralisação do setor. O auxílio recebido pela Air France, por exemplo, do governo francês, a gente teve uma parte relevante voltada para a questão ambiental. O grupo da Air France, KLM, recebeu 7 bilhões de euros, mas essa ajuda chegou através de um acordo passado por aprovação da Comissão Europeia, e ele veio acompanhado de algumas obrigações que não tinham apenas o cunho econômico, financeiro normal, tinha também esse apelo ambiental. A parte ambiental chamou bastante a atenção da mídia, e uma das obrigações do grupo, por exemplo, foi pela renovação da sua frota de aeronaves. Então, a ideia aqui foi que a KLM se obrigou a passar a utilizar aeronaves mais eficientes, num sentido de transportar o maior número de passageiros em cada vez menos voos, poluindo cada vez menos, e o que levaria a empresa a atingir, isso foi uma meta colocada nesse acordo, até 2030, os mesmos níveis de emissão de CO2 que eram praticados em 2005. A meta para a diminuição de CO2 nos voos domésticos foi ainda mais rigorosa, de 50% até 2014, isso também está no acordo. Uma outra obrigação desse acordo, e que traz a questão um pouco, e ela é um pouco mais polêmica, está relacionada à diminuição dos voos e das pontes aéreas menores. Então, alguns voos domésticos do grupo, assim como de outras empresas, ficaram suspensos ou ainda estão por conta da Covid. E nesse sentido, há um estímulo forte por parte do governo francês, e no acordo consta isso, que a retomada de algumas pontes aéreas não ocorra no pós-pandemia. Ou seja, que haja uma substituição desses voos de curta distância por viagens de outras modalidades, por exemplo, o trem. O governo francês, inclusive, já se manifestou publicamente dizendo que pretende, num futuro, banir alguns voos domésticos, segundo ele, quando houver uma alternativa de um mesmo trajeto, com até 4 horas de viagem, novamente a exemplo dos trens. Algumas outras medidas também foram trazidas, como impedimento de construção de novos aeroportos e ampliações já existentes, são assuntos que estão em pauta e tem bastante a ver com essa questão do poder público e do seu incentivo. Uma outra companhia aérea que recentemente adotou uma coisa similar ao que a KLM vem fazendo, é a Austrian Airlines. Ela fica na Áustria, e ela já anunciou que ela não pretende retomar os voos entre Viena e Estrasburgo após o final da pandemia. Inclusive, declarou que vai expandir os seus acordos, muitas empresas têm acordos, com as operadoras de serviço ferroviário, fazer parcerias. Ainda um outro exemplo, também ainda relacionado a essa parte do poder público, é realmente ligado às taxas. E, na minha opinião, realmente, o incentivo ao poder público é o caminho para que a gente consiga uma mudança aí na sustentabilidade, né? Então, são chamadas as taxas verdes ou ecotaxas. Ainda tem uma certa discussão sobre isso, mas, basicamente, são tributos que visam estimular a troca da base tecnológica de alguns serviços prestados no setor. É um incentivo para que sejam adquiridas novas tecnologias que sejam mais sustentáveis,
ou ainda que sejam utilizadas outras modalidades da prestação do mesmo serviço, e obviamente, menos ofensivas ao meio ambiente. É algo bem diferente do que o município de Guarulhos tentou fazer, por exemplo, através de um projeto de lei que está em trâmite desde 2018. O projeto de lei é o número 823/2019. Ele pretende cobrar uma taxa, basicamente a chamada TPA, de todas as companhias aéreas que operam em GRU, mas sem nenhum tipo nenhuma diferença nessas taxas, para todas as companhias aéreas mesmo. Não fica clara qual é a contraprestação dessa taxa, nessa lei proposta em GRU, mas parece uma tributação que vai ficar a cargo do passageiro e sem uma contraprestação efetiva para o meio ambiente. A ideia da ecotaxa é totalmente diferente. Ela é de tributar para desestimular a utilização de práticas ofensivas, não simplesmente encarecer um determinado setor como um todo, no caso da aviação. No setor aéreo, o que se busca é incentivar, por exemplo, uma diminuição no número de voos diários, pensando aí na eficiência, né, no investimento de tecnologias que façam esses voos mais efetivos. Aeronaves que poluam menos, paguem menos taxas, por exemplo, aos municípios em que elas estão operando. Eu acho que o cuidado aqui, pensando ainda na parte de tributação e incentivos, é para que essas medidas não impactem demais um determinado setor no seu desenvolvimento e custo e sejam pouco efetivas. Ou seja, para a gente chegar num equilíbrio desses incentivos, a gente precisa realmente achar um meio de cobrar, mas que esse pagamento contribua na preservação do meio ambiente, tornando-se, de fato, a aviação mais sustentável, não simplesmente por cobrar e sem ficar muito claro aí qual vai ser o papel dessa medida. Perfeito, Luiz. Acho que esse papel do poder público é o de estimular a preservação e não desestimular a atividade econômica. Eu acho que é um caminho bem complexo, mas que a gente precisa cada vez mais buscar trilhar. Nesse cenário, como que a gente pode enxergar a atuação das empresas e isso diante de um surgimento de um novo padrão de consumidor, um novo padrão no mercado de consumo? Como que você vê a atuação dessas empresas nesse novo mercado, nesse mercado verde? Concordo 100%, Renan. A relevância do impacto ambiental, né, tanto no judiciário, como trazido pela Beatriz, quanto agora apontado como a gente está discutindo aqui do poder público, está acompanhada também aí por uma mudança no comportamento do consumidor, né? Então, isso é algo que está mudando, a gente está acompanhando isso. Existem aí os chamados consumidores verdes atualmente. Eles atuam em prol da causa ambiental, consomem de um jeito diferente, dão preferência a produtos e serviços que, de algum modo, contribuem para a causa ambiental, ainda que eles sejam mais onerosos. Tem até um movimento chamado Fly Shame, que traz um pouco essa questão dos viajantes que sentem uma pressão em relação às suas viagens poluírem, né, as emissões de carbono relacionadas às suas viagens, e eles estão buscando meios alternativos de viajarem e poluindo menos. Existem ativistas climáticos também que vêm denunciando as viagens aéreas, o setor aéreo ele vem sendo atacado mesmo, apelando para que as pessoas optem por barcos, trens ou outros meios de locomoção que teoricamente impactam menos o meio ambiente. Ou ainda eles escolhem até pagar mesmo uma compensação por essa emissão de carbono, como já trazido até pelos colegas da ANAC. Algumas celebridades até vêm enfrentando algumas críticas públicas na utilização dos seus jatos particulares. Houve um caso que o Partido Verde da Alemanha, por exemplo, chegou a apresentar uma proposta de governo em que ela proibiria completamente os voos domésticos dentro do país. A KLM, por exemplo, preocupada até em mostrar para os seus consumidores que ela está com atenção voltada para essa questão ambiental, lançou recentemente uma campanha publicitária chamada Fly Responsible.
ela está bem atrelada até com esse auxílio do governo e o acordo que ela fez. Ela basicamente fala abertamente do seu compromisso em diminuir a emissão de CO2 ao longo dos próximos anos, e ela traz até umas diretrizes para os seus consumidores verdes. Tem, por exemplo, uma parte na página que ela direciona o passageiro e explica que ele pode, quando ele for lá realizar a reserva do seu voo, acrescentar uma taxa chamada CO2 zero, e essa taxa é direcionada, então, para o reflorestamento do Panamá. Todas as informações do site são bem interessantes e trazem bastante, dão uma ênfase bem grande para essa questão ambiental. Acho que essa crescente preocupação com o meio ambiente e a conscientização da população da necessidade de olhar com cautela e para tudo isso é algo que, na minha opinião, tem um ganho, sim, mostra um anseio da sociedade a encontrar um equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, mas eu concordo com tudo que foi exposto aqui. A gente tem que ter muita cautela, muito cuidado em como isso vai ser feito, de modo que a gente não atrase aí o desenvolvimento de um setor tão importante como é o setor aéreo. Perfeito. E um outro importante vetor que foi mencionado aqui para a gente conseguir uma redução, ou pelo menos uma mitigação da emissão de gases causadores aí de efeito estufa e de outros poluentes, é justamente o biocombustível. Há um projeto de lei de 2017 que institui o Programa Nacional de Bioquerosene, por exemplo, que está em trâmite aqui no Brasil. Queria ouvir um pouco da Beatriz também, da Luísa, um pouco sobre esse projeto de lei, e também se o Ricardo e a Ana Paula quiserem complementar, falando um pouco sobre como vem sendo a atuação tanto da ANAC quanto da OASI por meio de critérios a respeito dos biocombustíveis, também seria interessante. Beatriz, como que anda esse projeto de lei? O que ele trata especificamente? É exatamente isso. Tem um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Bioquerosene, é o projeto de lei 9321 de 2017, de autoria do senador Eduardo Braga, né? Ele tem como objetivo estimular o uso do combustível sustentável pelas empresas aéreas. A ideia do projeto é fomentar a produção de energia à base de biomassas que não concorram com a produção de alimentos. O Brasil, na verdade, ele já produz bioquerosene a partir da cana-de-açúcar, mas o custo ainda é muito elevado, então isso prejudica bastante o avanço das pesquisas nessa área. Segundo o texto desse projeto de lei, para que as empresas possam conseguir o benefício, né, elas precisam se apoiar em 2 pontos. O primeiro seria desenvolver um bioquerosene compatível com as tecnologias de aviação atual, ou seja, para que as próprias companhias aéreas não tenham que trocar os motores ou que elas não possam utilizar a infraestrutura que elas já têm. E o segundo é que a segurança não seja comprometida, né? A gente sabe o tanto que a segurança é um fator super importante na aviação. Então, esse Programa Nacional de Bioquerosene, que foi estabelecido por esse projeto de lei, ele também abrange o desenvolvimento de 2 coisas. A primeira é a tecnologia para mistura, né, em proporções adequadas do bioquerosene com o querosene de aviação de origem fóssil, e também o desenvolvimento de tecnologia que garanta a substituição completa do querosene de aviação de origem fóssil. O projeto de lei também fala que a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso do bioquerosene produzido a partir do emprego dessa biomassa, eles devem ser fomentados pela destinação de recursos de agências e bancos de fomentos federais em condições especiais para os projetos dentro do setor. E também fala sobre incentivos fiscais concedidos pelo governo federal. Aqui, esses incentivos, eles não são muito esmiuçados na lei, a lei não fala muito para a gente como esses incentivos vão ser feitos, ela abrange isso mesmo de uma forma mais geral. Então, a sustentabilidade aqui no combustível, realmente, né, ao meu ver, eu entendo que pode, inclusive concordando com o René, pode contribuir bastante para a expansão da aviação e acho que principalmente para a aviação regional. Então, esse projeto de lei ele já foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, mas ainda está para análise pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, ele está parado aí desde fevereiro de 2018. Ricardo, por favor. Ana Paula. Bom,
Se a Ana me permite, eu vou começar aqui a parte de combustíveis sustentáveis. Para dar um pouco mais de contexto, então. Combustíveis sustentáveis já se fala há mais de uma década, né, na aviação. Já foi falado aqui, né, o maior problema que tem hoje é o custo produtivo, né? Ele ainda não chegou nos níveis de competição com o combustível de origem fóssil. A parte tecnológica já está pronta há bastante tempo. No Brasil, já existe regulamentação para o querosene de origem alternativa, né, que não seja de origem fóssil. A ANP publicou uma resolução em 2019 que já permite a produção de querosene a partir de outras fontes que não o petróleo, então já está regulamentado no Brasil. Para a parte internacional, então dentro do CORSIA, os créditos de emissões evitadas pelo uso de combustíveis sustentáveis já são possíveis, né? Então já existem critérios, já existem valores publicados, estão na internet, é fácil entrar no site da ICAO, lá dá para encontrar quais são os valores. Acho que eu falei antes também, existem rotas do Brasil, então combustível produzido a partir de soja do Brasil, já tem provisões lá para isso, né? Já tem o valor do crédito a ser ganho, já tá estabelecido. Então, tanto do lado da tecnologia, quanto do lado da sustentabilidade, já existem critérios para a aviação civil internacional. Depois eu deixo a Ana falar mais sobre o RenovaBio, que é a parte do doméstico aqui, que eu sei que ela gosta do assunto. Uma outra coisa que a Beatriz comentou também é que um dos critérios do projeto de lei é que esses combustíveis fossem possíveis de serem utilizados em qualquer aeronave. Isso é um critério básico que já foi estabelecido lá no passado. Então, os combustíveis têm que ser o que eles chamam de drop-in, ou seja, fungíveis, eles têm que ser misturáveis com o combustível comum e a aeronave tem que usar sem saber que ela está usando aquele combustível. Então, para ela tem que ser transparente, ela não pode saber que mudou o combustível. Ele tem que ter as mesmas propriedades, mesmas características de segurança, claro, né? Do combustível tradicional de fonte renovável. A parte tecnológica, ela está regulamentada internacionalmente pela ASTM, que é a Associação Americana. Então, ela já tem os critérios técnicos para garantir que o combustível cumpra com a parte de segurança da aviação. E, de novo, a parte da sustentabilidade está lá com a OASI. Os critérios já estão estabelecidos. A cada dia que passa, mais rotas são avaliadas pela OASI. Dentro do CAEP, inclusive, é feita essa avaliação. E são dados valores de créditos para diferentes rotas, diferentes matérias-primas e diferentes processos produtivos, né? Acho que é basicamente isso que eu queria falar sobre combustíveis sustentáveis. Eu queria fazer só um ponto com relação à discussão anterior sobre a renovação de frota, né? Se fala muito em renovação de frota como a forma de unir as emissões totais, né, do setor. Uma coisa que a gente pode dizer que é boa do Brasil é que a frota brasileira é muito jovem. Apesar, eu não vou saber dizer o número exato aqui, mas comparado com mercados mais maduros, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, foi falar bastante sobre a KLM, né, Air France, eles têm uma frota muito mais antiga, né? Razoavelmente mais antiga, razoavelmente mais emissora, né? Então, a frota brasileira ela é muito jovem, acho que ela perde para poucos países do mundo. Isso é uma característica da aviação de mercados em desenvolvimento, mercados de países em desenvolvimento. Eles precisam de produtos eficientes, porque, de novo, a Ana já falou, né, combustível é um dos principais custos da aviação. Então, se for consumido combustível, tem as consequentes emissões, mas isso se reverte em menos um fluxo de caixa pior para as empresas. Então, países em desenvolvimento geralmente têm frotas muito mais jovens. Então, acho que é só isso que eu queria complementar com a parte anterior aí. Acho que a Ana quer falar sobre o RenovaBio agora. Você me permite a palavra, Renan? Com certeza, o espaço é todo de vocês. Obrigada. Eu queria também, além do RenovaBio, do biocombustível, fazer um comentário geral. A Beatriz fez um ótimo resumo sobre aquelas ações no aeroporto de Guarulhos. Eu, na época, trabalhava na Secretaria de Aviação Civil e fui até convidada a me manifestar lá numa dessas ações. E além das fragilidades de mérito, porque como não é uma coisa com impacto local e efeito local, uma coisa de impacto, efeito, a causa é local, mas o efeito é global,
e a forma como eles estavam propondo, mas assim, a solução realmente foi pela ausência de previsão legal para essa questão. Mas a nossa preocupação principal na hora, eu até convidei um colega do Ministério das Relações Exteriores para ir comigo, é que esse tema estava em franco debate no âmbito da OASI. E a ideia de se debater multilateralmente é exatamente para ter uma regra única. Então, o CORSIA, na verdade, ele é uma taxa ambiental que as empresas vão ter que pagar, só que ele estava sendo definido de maneira global. Então, o estabelecimento de medidas, creio que eles chamam de uma coxa de retalhos, que é extremamente prejudicial para o setor. Então, mas foi muito bom esse resumo que você fez. E sobre as questões que a Luísa colocou, na última Assembleia da OASI, teve uma grande manifestação comandada pela Greta, com vários jovens, fechou as ruas de Montreal, inclusive foi a primeira vez que suspenderam um dia de Assembleia por causa dessa manifestação. Na Europa, esse movimento do flight shame, ele é muito forte, tem um movimento para a redução do padrão de consumo, para viajar menos também. Se a gente pegar a taxa de viagem por habitantes da Europa, ela é 4, 5 vezes maior do que a taxa brasileira, acho que um pouco menos, nos Estados Unidos é mais. Então, lá eles têm um hábito de viagem por passageiro muito superior ao nosso, até pelo nível de renda também. E também tem toda a ligação por trem, existe a alternativa de viagens curtas de trem. E nessa questão do Covid, eles estão com uma iniciativa interessante que eles chamam de Build Back Better. Vamos voltar aos níveis anteriores, mas vamos voltar de maneira mais sustentável, e aí toda a ajuda governamental está atrelada a uma série de compromissos ambientais. Mas é muito importante essa discussão de parar para pensar nas diferentes realidades no mundo, né? No Brasil, por exemplo, o governo brasileiro não conseguiu fornecer nenhum centavo de apoio financeiro para as empresas aéreas, então elas vão ter que se virar. E eu queria fazer o gancho, porque, por exemplo, são diferentes realidades, mas todas elas têm que buscar soluções, na minha opinião. E eu acho que no Brasil a solução do combustível sustentável, que é o projeto de lei que a Beatriz colocou, ela seria sim uma solução muito interessante, claro, tomando cuidado com o bom uso da terra, sem aumentar o volume de desmatamento, mas usando uma produção, por exemplo, de soja, que hoje tem um valor agregado que a gente vende o grão, é um valor agregado muito baixo, para produzir um produto muito mais sofisticado e gerar uma nova indústria, seria uma nova indústria que abasteceria uma aviação sustentável não só no Brasil, mas nos voos internacionais que vêm para cá, né? Então, esses voos poderiam vir e, na volta, voltarem abastecidos com combustível sustentável produzido no Brasil. Então, como o Dupont colocou, todas as tecnologias já estão disponíveis, elas já existem, já estão, inclusive, normatizadas pela ANP. O que falta é um programa, que é o que tem nesse projeto de lei que não sai do papel, para estimular. Existe o RenovaBio, que foi uma grande esperança nossa. O BioQAV, que seria esse combustível sustentável de aviação, ele pode entrar no RenovaBio, receber ou vender CBIOS no mercado, só que a gente tem visto que o RenovaBio não tem a potência que a gente imaginou que ele tivesse. É um esquema muito bem desenhado, muito parecido com o esquema que eles têm na Califórnia, um esquema que estabelece para as distribuidoras de combustível a obrigação de comprar CBIOS, que são créditos, para compensar o que elas vendem de combustível fóssil. Então, se as distribuidoras venderem mais combustível sustentável, elas têm que comprar menos CBIOS no mercado. Então, você estimula a produção do combustível sustentável via distribuição. É um projeto muito bem desenhado, mas que não tem se mostrado com a potência suficiente para desenvolver uma nova indústria complexa como a do QAV. Eu acho que, no Brasil, especificamente, o papel do setor público nessa linha, eu acho que teria um potencial de impacto muito grande. Perfeito, Ana Paula. Na verdade, só até concluindo aquela questão das ações polêmicas, ações envolvendo aí o aeroporto de Guarulhos e o Ministério Público, foram feitos estudos, levantamentos, inclusive pela CETESB, né, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, demonstrando que a poluição especificamente no município de Guarulhos, que era aquilo que vinha sendo argumentado, não difere dos demais locais no entorno ou outras cidades que acabam absorvendo esse tráfego aéreo. Então, o que só mostra e reforça o argumento de que essa questão ambiental, ela relacionada à aviação, ela não é localizada, ela tem que ser tratada num âmbito global. E bastante importante vocês destacarem também esse papel do poder público e o espaço também que o poder público ainda pode ocupar para o estímulo propriamente de práticas mais sustentáveis. É difícil acreditar
seja por razões econômicas, seja por questões aí estratégicas, que o espontaneísmo do mercado vai levar a uma aviação civil sustentável em prazos relativamente curtos. Então, daí essa participação ser fundamental, tanto de entidades internacionais, a governança internacional, e o papel do poder público local. Eu gostaria só também de ouvir, do lado da ANAC, falando justamente sobre esse papel do poder público. No último encontro, nós falamos um pouco sobre aeroportos e sobre o papel dos aeroportos também para a questão da sustentabilidade, e a ANAC desenvolveu um projeto de aeródromos sustentáveis também, uma certificação. Esse projeto já está em andamento, eles já estão sendo emitidos certificados para os aeródromos considerados sustentáveis? Eu vou responder aqui. Eu vou fazer um parênteses aqui, que não é uma certificação, porque certificação tem um certo significado um pouco mais rígido. Ele é uma premiação, né, de boas práticas da aviação. Esse projeto, sim, foi lançado em 2019. Foi feito um edital de chamamento público para convidar os aeródromos que quisessem participar voluntariamente, então não é uma obrigação legal, não é nada, é um projeto realmente voluntário. Foram criados critérios que são divididos em diversas dimensões e critérios específicos que cobrem basicamente todas as áreas ambientais, né? Então, desde gestão da água, gestão de energia elétrica, gestão de emissões atmosféricas, gestão do ruído. São 9 critérios globais que são subdivididos em 36 subcritérios. E realmente foi um projeto piloto, né? Esse ano a gente está para lançar ele de novo. A ideia é que ele seja contínuo, ainda não chegamos nesse ponto, né? Acredito que a resposta foi muito positiva. Se eu não me engano, foram 23 aeroportos que se inscreveram, e desses 23... Então, esse projeto ele classifica os aeródromos em níveis de maturidade, avançado, intermediário e inicial. Desses 23, se não me falha a memória, foram 4 que foram classificados como avançado, e é realmente impressionante o nível de maturidade desses aeroportos. E o restante, acho que só um ficou como inicial, os outros todos foram classificados como intermediário. Então, foi um resultado muito, muito impressionante pro lado bom da coisa. E a ideia, de novo, é compartilhar todas essas boas práticas. Então, todas as informações recebidas foram disponibilizadas na internet. Então, você entrar no nosso site da ANAC lá, tem uma página temática, aquela que está na apresentação até, que é de meio ambiente, e aí tu entra lá e tem um link direto para a parte de aeródromos sustentáveis. E lá tem o resultado de 2019, uma análise estatística e tudo lá, e tem a resposta de cada aeródromo, o que eles mandaram para a gente, disseram, a gente tem essa iniciativa, desse jeito, assim. Então, tá lá, e, de novo, a resposta que a gente recebeu dos aeródromos foi muito positiva, eles gostaram bastante, pediram bastante para... Muitos disseram que estavam ansiosos pela próxima edição, e mesmo os aeródromos que tiveram uma pontuação relativamente mais baixa, ficaram muito contentes com o projeto, e já se comprometeram, não, na próxima edição nós iremos melhorar, já estamos com várias atividades para melhorar nessa área. Então, acho que um resultado foi razoavelmente positivo, né, de uma regulação responsiva, né, não é uma regulação rígida, né, é voluntária a participação, não só enfatizando. E acho que é isso que eu podia falar aqui. Perfeito, Ricardo. Deixa eu só acrescentar, Renan. Por favor. Desculpa, eu estou falando muito, mais para elogiar o trabalho da equipe do Ricardo Dupont. Foi um trabalho extremamente robusto, baseado nas melhores experiências internacionais e com requisitos técnicos muito bem definidos, assim, relacionados a recursos hídricos, manejo de recursos sólidos, emissão de gás de efeito estufa. Foi um trabalho bem completo. Eu estimulo as pessoas a darem uma olhada no site da ANAC, passou por uma peer review, e aí, a partir de todo esse trabalho, é feito um ranking e distribuído os selos, mas só para ressaltar a qualidade aí do trabalho da equipe. Perfeito, acho super importante essa premiação e esse reconhecimento que a ANAC dá para esses aeródromos que adotam um modo sustentável de atuação. Nós abrimos aqui para questões daqueles que estão nos acompanhando. Surgiu uma primeira questão aqui do Bruno Botão.
ele aponta, na verdade, Bruno, depois você pode complementar, mas eu acredito que há dois aspectos diferentes. Acho que a Ana Paula pode responder também, Ricardo, se quiser complementar, Luiz e Beatriz também, fiquem à vontade. Um primeiro, a respeito de que se há, no âmbito da OASSE, alguma discussão quanto à política socioambiental, então envolvendo outros aspectos como educação ambiental, alternativas de transporte, etc. E um segundo, ele acaba colocando que talvez haja um domínio da visão aí dos países desenvolvidos, que talvez prevaleça, inclusive até no âmbito das negociações que a Ana Paula estava mencionando, no sentido de culpabilizar, inclusive, companhias aéreas e também interferir, acabar prejudicando ou dificultando um pouco mais o desenvolvimento de determinados países como o Brasil, como até um sentido de propaganda eco-friendly aí da desresponsabilização dos grandes países. Então, são esses dois aspectos. O primeiro, como vem sendo discutido na OASSE, se vem sendo discutida a questão de política socioambiental, e um segundo, como que funciona essa intrincada discussão política aí no âmbito da OASSE. Tá, joia. Agradeço a pergunta. Depois o Dupont, se puder me complementar. A OASSE, ela é um órgão muito focado em aviação. O escopo de atuação é a aviação civil. A questão ambiental, ela é uma questão muito transversal e, na verdade, é a questão mais transversal que é tratada na OASSE, por isso que tem mais complexidade. Então, eu diria que eu não enxergo ações voltadas para processos de educação socioambiental, não. O que a OASSE tem é um processo de engajamento de todos os países, que é o que eles chamam de No Country Left Behind. Então, tem os países menores que têm menos capacidade estatal de participar de todas as reuniões e de conhecer todos os requisitos técnicos e de implementar todas essas soluções de sustentabilidade que estão sendo discutidas no norte global e na própria OASSE. Então, a OASSE tem, sim, um programa forte de capacitação e de treinamento e de cooperação para trazer esses países, inclusive o Brasil, a gente participa desse programa, a gente já viajou para alguns países da África para compartilhar melhores práticas, mas respondendo diretamente a pergunta, eu acho que para a educação socioambiental, que é um aspecto muito relevante, sim, eu não vejo nenhuma atuação direta da OASSE. E sobre essa dinâmica negociadora, é claro que existe uma relação de poder muito grande, sim, nos processos negociadores no âmbito da OASSE. Então, as realidades e os momentos históricos e de desenvolvimento das sociedades, elas são muito distintas. A Europa, os Estados Unidos, a Austrália, eles estão num outro momento de desenvolvimento humano e social e econômico, e é nosso papel, a gente tem atuado com bastante afinco e em parceria com outros países na mesma situação, mostrar sempre que existem realidades distintas, né? Os países estão em momentos históricos distintos. Eu acho que isso faz parte de todo o processo de negociação internacional, não só na OASSE. No CORSIA, especificamente, como boa parte dos países é isento, sobraram poucos países em desenvolvimento com voz nesse processo, mas eu acho que faz parte do processo de discussão e de negociação em âmbito internacional. Acho que não tem muito mais que adicionar, acho que ela falou tudo. São negociações na OASSE que são duras, né? É difícil a gente conseguir garantir que seja, nas decisões, né, sejam garantidas essas diferenciações, né, entre os países, né, com diferentes maturidades, né? Mas a gente está sempre tentando lá e tentando mostrar que não dá para acreditar que o que é a realidade em um lugar é a mesma coisa em outro, né? Precisa ter essa diferenciação. Perfeito. Ainda a respeito do papel do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público e do Poder Público em geral, gostaria de ouvir da Beatriz e também da Luísa, que são aí as nossas especialistas no assunto mais chato hoje do dia, que é o direito, um pouco a respeito disso. Como vocês enxergam o papel tanto do Judiciário quanto do Ministério Público e do Poder Público? Vocês falaram um pouco sobre o papel tanto de incentivar, mas também mencionaram um receio, tanto com equilíbrio quanto com a questão
de o Judiciário ou o próprio Ministério Público acabarem não passando por cima de discussões que talvez devessem ser travadas no âmbito social e passarem a legislar por conta própria. Como que vocês estão enxergando hoje o papel do Ministério Público, do Poder Judiciário e também do Poder Público em geral a respeito desse assunto? Beatriz, eu vou falar, depois se você quiser complementar. Eu acho que isso é um resumo um pouco do que a gente trouxe aqui, né? Então, realmente há um problema aí no judiciário tratar das coisas sem que haja uma lei, sem uma previsão legal. Então, essas ações aí de Guarulhos, como a Ana Paula também pontuou, é algo grave, é algo que traz um ônus muito grande para as empresas aéreas, para o setor aéreo, é algo que não é combinado antes do início da operação, né? Então, eu acho que a grande busca aí, falando de poder público, é que a interferência ache esse equilíbrio, né? Então, eu concordo que não cabe ao judiciário essa discussão. Quando a gente fala aí na parte do poder público, eu diria que os incentivos, as questões governamentais, mas o próprio respeito aos órgãos, né? A ANAC, a ICAO e as diretrizes que eles vão traçar, esse é o caminho, na minha visão. Então, até como a Ana Paula trouxe a questão a gente conseguir fazer uma viagem e voltar com um biocombustível, né, que seja produzido aqui no Brasil. Por exemplo, na agricultura, a gente tem algo parecido, então foi ampliou esse setor sem que seja ampliada a área de plantio, né? Então, como que a gente faz isso na aviação? Como que a gente expande o nosso setor e consegue ter mais voos e não diminuir, mas sem poluir, sem aumentar a quantidade de poluentes, né? Então, acho que isso necessariamente vai, sim, passar por uma atuação dos organismos internacionais. Essa coxa de retalhos também que a Ana Paula falou é algo que a gente encontra muito aqui no judiciário, até falando um pouco das leis, né? A gente vê isso, que muitas vezes as normas que têm um âmbito internacional não são aplicadas aqui, então esse é um problema realmente do Brasil. Eu entendo que vai ser muito difícil, concordando até com o que o Renan colocou, entender que isso tudo vai se acomodar de uma forma orgânica. Eu acho que não. No setor da aviação, um setor como o aeronáutico, ele precisa, sim, ele tem uma questão de competitividade, uma margem de lucro pequena, que fica meio difícil você esperar apenas das empresas essas medidas, né? Algo como o que a KLM fez, ou até essa questão de taxa toda que a gente discutiu. Claro que é necessário a questão global, né? Pensar em como você tributa e como que você traz isso para o âmbito global, até porque a gente fala muito aqui da voo, né? Quando a gente fala em viagem, no âmbito internacional, a aviação tem todo esse escopo, a gente não está olhando só para os voos domésticos, mas tem que sim olhar também para essas peculiaridades de cada lugar. Então, a Europa não pode ser tratada como no Brasil, as coisas são diferentes. Então, como que a gente chega nesse equilíbrio? Como que a gente atinge esse equilíbrio? E para mim, assim, os órgãos internacionais estarem em conformidade com os entes governamentais de cada país é o caminho para a gente buscar esse meio termo para chegar numa aviação realmente sustentável, né? Não diminuir, mas poluir menos. Acho que esse é o caminho. Eu acho que a Luísa já falou tudo, concordo com tudo que ela disse. Acho que a grande questão aí realmente é a palavra que ela usou, que é equilíbrio. São pontos muito sensíveis dos dois lados, assim. Acho que o judiciário, sabendo, né, dessa sensibilidade, também tem que tomar cuidado. Acho que o judiciário precisa, assim, refletir, todo mundo precisa refletir sobre a ação do judiciário dentro desse tema, né, como eu expus aqui na questão das MPs, porque, como a Luísa disse, o ônus pode ser muito grande, então acho que a questão é super importante, é relevante, tem que ser estudada, mas eu acho que não pode ser a qualquer custo, né, porque senão o preço a ser pago é muito, muito alto. Perfeito. A gente viu que, inclusive, nesse período agora de pandemia, a oposição entre economia e saúde, ou economia e meio ambiente, que também é um tema relacionado à saúde, ela é uma ficção e não deve ser considerada. Pelo contrário, a gente deve caminhar junto para encontrar essas saídas. Eu gostaria de deixar agora um espaço para que tanto Ana Paula, Ricardo, Beatriz, Luísa também ficassem à vontade para fazer qualquer colocação.
A gente vai se encaminhando agora para o final do nosso debate, do nosso encontro. Fiquem à vontade. Ana Paula, Ricardo, Luísa, Beatriz. Bom, eu posso começar, então, mais uma vez agradecendo a você, a Renan, ao doutor Felipe Bonsenso, pela organização do debate, pelo convite, e a Luísa e a Beatriz pela companhia nessa manhã de hoje, junto com o Dupont, foi super proveitoso. É exatamente esse ponto, Renan, que eu acho que é o nosso grande desafio, que não existe mesmo uma contraposição entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente, à saúde. Eu acho que são coisas que caminham juntas de maneira intrínseca. Então, o desenvolvimento talvez não seja só o crescimento do PIB, e sim uma melhoria de qualidade de vida e de saúde e de convívio com o ambiente que a gente habita de uma maneira mais saudável. E eu acho que a aviação ela tem um viés de pensar a longo prazo, sempre foi assim. O setor está enxergando esses novos desafios. No Brasil, pelo menos, acho que na Europa eu entendo o objetivo de voar menos, porque eles já voam muito e tem outros meios de transporte. Eu acho que esse não deve ser um objetivo no Brasil, porque o nosso objetivo deve ser que as pessoas que estão desconectadas possam se conectar, porque isso aumenta o volume de negócios e de estudos e de contato mesmo entre as pessoas. E nós temos todo o conhecimento, todo o potencial para fazer isso de uma maneira harmoniosa com o meio ambiente e gerando uma indústria como a de combustíveis sustentáveis de aviação, por exemplo, de alto valor agregado e que emprega muitas pessoas. Então, eu acho que a gente pode pensar em tudo isso como grandes desafios, mas que com criatividade podem trazer perspectivas muito positivas para o nosso futuro. Mais uma vez, obrigada pelo convite, viu? Aqui também queria agradecer a oportunidade, né? Acho que a Ana passou os principais recados que eu podia passar. Outra coisa que eu queria agradecer muito é a oportunidade de mostrar também o que já é feito no Brasil, né? Às vezes a gente não tem conhecimento do que se faz no Brasil, né? Em termos de regulação da parte ambiental, eu arriscaria dizer que o Brasil tem a regulação mais evoluída do mundo, né? Fomos os primeiros a implementar vários anexos da ICAO. Então, é bom que se saiba disso e que eu acho que essa coordenação entre diversos atores, diversas partes que são interessadas é muito importante, eu acho. Então, acho que esse é o único recado que eu queria passar. Obrigado de novo. Bom, eu queria agradecer também, queria agradecer a todos os participantes, realmente a discussão foi super enriquecedora da nossa parte do judiciário, mas principalmente dos colegas da ANAC, assim, a gente tratou de assuntos que realmente, né, como o Ricardo falou, são coisas que às vezes a gente não sabe tanto, a gente não tem esse contato tão próximo nesses pontos, e também queria parabenizar o René pela condução muito boa, né, desse debate. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, foi muito proveitosa a nossa manhã, agradecer aos colegas aí pela contribuição, pelos ensinamentos. Acho que a gente ainda tem um longo caminho aí, né, de evolução nessa área de tecnologia mais meio ambiente, mas acho que a gente está no caminho certo. Acho que um dos caminhos é esse mesmo, é debater, conversar, trazer quais são os problemas e o que a gente visualiza aí de possíveis soluções. E é isso, agradeço muito. E Renan, parabéns mais uma vez pelo evento, incrível. Perfeito. Eu gostaria de agradecer novamente, então, a todo mundo que esteve aqui presente, aos nossos convidados em especial, presidente da comissão Felipe Bonsenso, também o pessoal da OAB que atuou no evento, Davi, a Beth, Matheus, da Secretaria de Comissões. E, parafraseando a Greta Thunberg, ousamos sim propor um debate de como promover a aviação civil eficiente, de qualidade, com preços acessíveis e também sustentável. E espero que nós possamos ter dado a nossa cota de contribuição para esse debate que certamente não se esgota aqui. Obrigado pela paciência de todos e até um próximo encontro. Obrigado, Renan, e obrigado a todos os palestrantes. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigado. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.